Thank you for joining the Boehner Stifel Center for Brazilian Studies' second annual SDSU Brazilian Film Series. For our inaugural film of the season, we're pleased to present the thriller Praça Paris, directed by Lucia Morato. Lucia Morato has been making films since the late 70s, soon after the end of her incarceration. Morato, who joined the armed struggle against the Brazilian civic military dictatorship when she was in college, was arrested, tortured, and incarcerated as a political prisoner for 3.5 years. Her experience as a political militant and as a survivor of state violence factors heavily into her work. Her first feature-length documentary, the 1989 film Que Bom Te Ver Viva, portrays women who, like her, had taken up arms against the Brazilian military dictatorship and were subsequently arrested and tortured. Que Bom Te Ver Viva's innovative blending of dramatic performance with survivor testimony earned Morato international recognition as a filmmaker, and she hasn't stopped making films ever since. Morato's work stands out for representing difficult histories in all their complexity as a challenge to the dominant discourses that tend to flatten the way that issues such as memory of the dictatorship, structural racism, and socioeconomic inequality are addressed in cultural production. In Morato's films, there's room for nuance, and the kind of discomfort that's required to confront histories of violence and oppression head-on, to better understand them, and to approach our efforts towards a just and equitable future with care. Praça Paris is a prime example of a film that gazes unflinchingly into the limits of empathy, as well as the fear and prejudice that can bubble below the surface of good intentions. In September 2020, we interviewed Morato, who is at her home in Rio de Janeiro, and we talked about her background as a filmmaker, about the process of making Praça Paris, and about the future of Brazilian cinema. A minha história é uma história um pouco peculiar, né? Quer dizer, eu fiz parte do movimento estudantil de 67, 68 no Brasil. A gente vivia uma ditadura na época, depois fiz parte da resistência contra a ditadura e fui presa e fiquei 3 anos e meio presa. Então, quando eu saí da prisão, era uma situação ainda muito difícil, a ditadura ainda existia e eu tinha muitos amigos assassinados, outros no exílio, então eu não sabia muito bem o que fazer. Comecei a escrever, que era normalmente o que eu fazia, mas era muito difícil, porque eu não podia usar meu nome, porque era proibido, né? Eu tinha alguns amigos que faziam cinema, eu comecei a me aproximar, eu sempre fui muito apaixonada por cinema, né? Desde jovem, muito ligada, né? No neorrealismo italiano, no Velho Wagner, no cinema novo brasileiro. E comecei a me aproximar. E em 1978, quer dizer, mais ou menos 2, 3 anos depois que eu tinha saído da prisão, que eu estava nesse processo, surgiu na Nicarágua a invasão do palácio pelos sandinistas. E, na ocasião, me veio à cabeça, eu propus ao Paulo, né, com quem depois até eu tive uma filha, que era meu amigo, e falei, não, vamos para a Nicarágua fazer um filme lá sobre essa história. Na verdade, quer dizer, a minha iniciação em cinema, eu acho que foi muito menos procurar o cinema do que tentar procurar a minha geração na América Latina, entendeu? Quer dizer, diante daquelas perdas todas que se apresentavam, eu acho que nessa procura eu não encontrei minha geração, mas encontrei o cinema, entendeu? Então, quer dizer, com isso eu fiz meu primeiro filme, que é uma média-metragem chamado O Pequeno Exército Louco, que demorou muito para fazer, porque depois a ditadura fez uma intervenção na Embrafilme, suspendeu todos os projetos que eram políticos e tal, então demorou muito, só fui terminar o filme diferente da proposta original, como média-metragem documental, em 1984, ou seja, 5 anos depois que a gente tinha filmado, né? Mas esse processo todo foi um processo muito enriquecedor e nesse processo eu descobri o cinema como uma possibilidade de comunicação, como uma possibilidade de falar, né? Quer dizer, particularmente de toda essa história que eu tinha vivido, né? Que tinha vivido uma situação de violência muito forte, uma jovem, né? Na transição da adolescência para a idade adulta, e essa coisa incrível do cinema de você ter som, imagem, você poder ter tantos canais, né, de comunicação em que você não precisa fechar também as coisas, você pode levantar suas dúvidas, suas angústias, e foi assim que começou. Isso eu filmei esse primeiro filme em 78, 79, e a gente e saiu em 84. A partir daí eu não parei mais.
Eu às vezes digo que um primeiro filme tem um frescor que você nunca mais vai ter, entendeu? Porque você tem uma possibilidade de errar, você tem uma cara de pau, entendeu? Você faz as coisas mais absurdas do mundo e nisso você tem um frescor incrível, né? E quando eu olho para o Que Bom Te Ver Vivo, eu sinto isso. Eu acho que ele tem um frescor de primeiro filme, uma audácia de primeiro filme, principalmente, muito forte, entende? Eu fiz em condições também ainda precárias, já tinha terminado a ditadura, a gente estava em 84, a partir de 84 você tem, teoricamente, você tem a democracia no Brasil, mas eu fiz com alguns prêmios que eu ganhei desse primeiro filme, Pequeno Exército Louco, e, na verdade, foi um prêmio que eu ganhei da antiga Embrafilme, ainda existia, para fazer um média-metragem documental. Só que na minha ideia sempre foi, quer dizer, desde que eu pensei no filme, eu falei, não, eu preciso fazer uma mistura de linguagem aqui, porque é a única maneira que eu tenho de me acercar mais dessa realidade, né? Eu achava que apenas o depoimento das mulheres, por mais fortes que fossem, provocavam no espectador uma relação de piedade, né? E não permitiam um aprofundamento que a ficção poderia te dar, né? Então, desde o primeiro momento, a ideia foi fazer essa mistura em que, ao mesmo tempo, fosse um círculo vicioso, né? Que o filme saía de uma entrevistada e entrava na ficção, que, na verdade, era um sentimento não explícito daquilo que a entrevistada tinha falado. Então, eu escrevi os textos antes de fazer a parte documental. Todos os textos da ficção foram escritos antes. Eles têm uma grande base, né, na minha experiência de psicanálise. Eu tinha feito psicanálise durante muitos anos, justamente discutindo e tentando sobreviver, questionando a tortura. E isso teve uma influência muito grande em todos esses textos, e mesmo nessa estrutura, quando foi pensada, né? E, inclusive, o filme é dedicado ao Bruno Bettelheim, que era um psicanalista que viveu em campos de concentração, né? Então, quer dizer, tudo isso levou à existência desse filme, que naquele momento foi muito surpreendente, né? Porque não existia essa proposta no cinema brasileiro. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, assim, como olhando para trás, é que o cinema caminha, né? E naquele momento você tinha já esses limites entre ficção e documentário começavam a ser rompidos, né? Eu achava, quando estava fazendo o filme, que era eu que estava inventando aquela história toda, mas, quer dizer, e na época não tinha internet, as comunicações eram muito difíceis e tal, só tinha telex. Mas quando eu comecei a viajar com o filme em alguns festivais internacionais, eu vi que aquilo era uma tendência, porque realmente era uma tendência do próprio cinema, né? E você descobria outras cineastas que estavam também buscando romper esse limite entre ficção e documentário. Eu ia brincar com uma coisa hollywoodiana e dizer ele é baseado em fatos reais. É based on true events. Mas é um pouco verdade, né? Porque eu tenho uma irmã que é psicanalista e que foi diretora de um grupo numa universidade, de um grupo que dava assistência a pessoas carentes, formado basicamente por alunas do mestrado, do último ano e tal, que faziam estágio. E há cerca de, sei lá, uns 10 anos atrás, ela tinha feito um trabalho e me falou que tinha feito um trabalho porque ela estava muito preocupada, porque algumas dessas alunas, elas eram em geral uma faculdade particular, que estavam tendo problemas de contra-transferência, porque não conseguiam lidar com as discussões de violência que elas estavam vivenciando, né, na prática psicanalítica, e começaram a, quer dizer, nesse processo de contra-transferência, desenvolver problemas de perseguição. E eu achei muito interessante, falei, isso dava um thriller interessante. A minha irmã riu, porque não é de cinema, falou, que isso? Tal. E aí passou um tempo, quer dizer, houve uma mudança no Rio também, porque logo depois disso houve a introdução das UPPs, das Unidades Políticas Pacificadoras, nas favelas, e houve um aparente, né, apaziguamento da violência. Só que foi um projeto que fracassou inteiramente, porque não foi acompanhado de projetos sociais, e as próprias UPPs foram sendo corrompidas e reproduzindo a situação que estava anteriormente, até pior, porque a violência recrudesceu de uma maneira pior até do que estava antes.
E, quer dizer, nesse momento foi quando eu pensei. A gente sempre tem, quando a gente trabalha em cinema, a gente sempre tem algumas ideias que vão ficando pelo caminho, que você vai guardando, né? E às vezes a realidade te chama para aquela ideia que estava guardada há tanto tempo. Nesse momento que a violência começou a recrudescer, eu pensei de novo nessa história e falei, não, eu queria fazer esse filme. E talvez por isso é que o filme tenha ficado tão colado na realidade brasileira, né? Porque realmente aí eu chamei o Rafael Montes para trabalhar comigo no roteiro, porque eu queria alguém que tivesse essa experiência de suspense, que eu não tinha, né? Não era a minha história. Eu tinha trabalhado mais com drama e documental e tal. E fiz uma pesquisa muito grande, particularmente no Morro da Providência, né? Junto com ONGs e tal. E foi incrível, porque entre eu fazer a pesquisa, que foi 1 ano antes de eu filmar, não, 2 anos talvez antes, entre 1 ano e meio, 2 anos antes de eu filmar, a gente subia no morro tranquilamente, entrevistava as pessoas e tal. Quando eu fui filmar, a gente não podia subir no morro mais, entendeu? A situação já estava totalmente deteriorada, né? E foi muito rápido isso. E, num certo sentido, o filme acabou absorvendo essas mudanças e essa realidade, né? A gente absorveu no roteiro, absorveu na filmagem, meio que, na medida em que ia acontecendo, a gente também ia se transformando e transformando o projeto, né? Então, muita gente diz, como é que você teve essa previsão do que ia acontecer? Não, na verdade, as coisas estavam acontecendo e a gente só foi meio um canal de recepção, né? Na época ele era muito desconhecido, hoje ele é muito conhecido, tem livros publicados em vários países, traduzidos em várias línguas e faz trabalho para séries de televisão e tal. Mas na época ele tinha feito um livro que eu tinha lido num jornal uma matéria a respeito do livro, aí comprei, li, achei interessante, ele tinha 23 anos, sei lá, era muito novinho. E falei, não, é uma pessoa interessante para eu conversar e tal. Eu gostei do livro, achei que tinha sacadas interessantes e foi muito bom mesmo. Foi um processo muito enriquecedor, né? Porque, quer dizer, a própria ideia da localização do filme na UERJ foi uma ideia dele, que ele tinha estudado na UERJ, e é um cenário pronto ali, né? Quer dizer, cheio que te dá uma sensação claustrofóbica e tudo. E algumas experiências, entendeu? Alguém de algumas sacadas mesmo de mudança, né? Além disso, eu acho que o roteiro também teve uma influência muito grande da preparação que a gente fez com as atrizes, né? Outro dia eu estava lendo o roteiro e me pediram, assim, pouco antes de eu lançar o filme, me pediram um trecho do roteiro. E entre o trecho do roteiro escrito e o que estava filmado, há uma mudança muito grande, entendeu? Que você tem uma complexidade, umas sutilezas que não tinha, né? E isso eu acho que se deveu também a um processo. A gente ficou 1 mês trabalhando, eu, as 2 atrizes e uma preparadora de elenco, e discutindo todos aqueles diálogos, aprofundando. A Grace passou, que é uma super atriz, ela, além de tudo, é dramaturga, então ela colabora muito, né? Na elaboração dos diálogos, das situações e tudo. Então, foi um processo também muito enriquecedor, eu acho, para o filme, foi esse processo de preparação, né? Que a gente fez com as atrizes. Eu fiquei em dúvida, assim, porque originalmente, quer dizer, a história partia de brasileiras, né? Eram brasileiras jovens, de alta classe média e tal, que tinham vivido essa história. Mas eu achei que ser uma estrangeira seria mais interessante, porque aceleraria mais a dramaturgia, quer dizer, ficaria mais claro o fosso cultural, né? E, obviamente, para ser estrangeira tinha que ser portuguesa, porque tinha que falar a mesma língua, né? Senão ia ter que ficar explicando o personagem. Aí a gente decidiu que ela seria portuguesa. Eu fechei uma coprodução portuguesa com uma produtora, Fado Filmes, que é muito boa, com quem eu já tinha tido contato, já tinha tido outras coproduções, muito contato com Portugal. E aí, a partir da Fado, a gente começou a analisar as atrizes que poderiam fazer o papel, né? Quer dizer, no início até a gente tinha pensado em algumas atrizes mais velhas, mais conhecidas, mas realmente a gente depois falei, não, realmente o papel tem que ser uma jovem, tem que ser uma jovem que vai se perdendo, né? Naquela história e nesse fosso cultural. E aí a gente fez lá em Portugal alguns testes, eu vi o rolo de várias atrizes, quer dizer, eu cheguei na Joana logo no início, ela já tinha uma experiência boa em cinema, né? E
E aí fizemos alguns testes e a gente acabou optando pela Joana. Em relação à Grace, na verdade foi interessante, assim, porque ela era dramaturga de uma peça que me chamaram para eu bater um papo e tal, porque era uma peça sobre guerrilha, resistência à ditadura e tal. E eu fui e a conheci, né? Eu perguntei para uma outra pessoa que tinha me chamado, falei, eu estava precisando de uma atriz nessas condições e tal. Aí ela falou, não, mas tem a Grace aqui. Eu falei, mas ela é dramaturga. Não, ela é atriz também, está passando tal peça. Eu fui ver a peça, fiquei encantada com ela. Ela já quer dizer, ela tinha um passado de atuação em teatro muito importante, mas ela não é do Rio, ela é de Minas Gerais, então eu não conhecia muito. E também como dramaturga, né? Então, desde o início, eu quis muito, quer dizer, eu pensei, quer dizer, nela. Óbvio que a gente, normalmente, você faz teste com várias pessoas depois e tal, e na hora dos testes ficou evidente que ela tinha uma possibilidade, um arco, uma possibilidade dramática, assim, que era incrivelmente acima de todas as outras pessoas com quem a gente fez teste, né? E é incrível, porque eu também não queria, quer dizer, porque normalmente, quer dizer, em função de todo o racismo e tudo, as poucas pessoas negras que são conhecidas no meio de entertainment, são pessoas que fazem aquele biotipo da gostosa, né, que dança o samba e tal. E ela não fazia, quer dizer, então era uma coisa maravilhosa também, porque ela não estava dentro desse biotipo que vendia, né, a mulher gostosa, que é como normalmente a mulher é vendida, quer dizer, a brasileira para o mundo exterior e particularmente as mulheres negras, né? Então, até uma vez a gente estava discutindo numa apresentação do filme, eu falei isso, não, porque eu não queria mulher gostosa. Ela falou, eu sou gostosa. Eu falei, claro, não estou dizendo que você não é gostosa, estou dizendo que você não faz o biotipo que vende esse papel. Mas, assim, foi uma experiência incrível. Acho que ela teve um papel fundamental no filme, realmente teve um papel fundamental. Eu acho que, quer dizer, a ideia era essa, né? Era trabalhar como é que o medo pode fazer com que uma pessoa que tinha as melhores intenções, né? Porque o papel da Joana ali, ela tinha as melhores intenções, era uma psicanalista que queria fazer o bem para o mundo, pensava na pobreza, na desigualdade e tudo. E pouco a pouco esse medo vai levando com que ela se transforme numa pessoa, inclusive racista, né? Quer dizer, uma pessoa perversa, né? E racista. Então, quer dizer, o medo era uma questão principal, quer dizer, a grande dificuldade que a gente teve no roteiro, eu e o Rafael, foi de definir isso, qual era o momento que daria essa volta e tudo, né? Isso foi muito discutido o tempo todo, era esse que era o momento de transição do filme, é quando o medo tomasse conta dela, né? Então, eu acho que, infelizmente, quer dizer, o que se passa hoje no Brasil e em vários outros países onde a extrema-direita cresce, né? É isso, quer dizer, basicamente o medo tomando conta. Quer dizer, aqui no Brasil, particularmente, foi feito todo um discurso aliado a muitas fake news, entendeu? Contra a esquerda, contra o PT, e óbvio que houve erros do PT e tal, é inegável, mas basicamente o que levou à vitória do Bolsonaro foi uma campanha sórdida e perversa contra a esquerda e contra o PT e contra todos os projetos sociais, baseada no medo, né? Baseada na mentira e no medo, né? Então as pessoas começaram a acreditar em coisas absurdas que vinham das fake news por medo. E infelizmente, quer dizer, isso continua. A gente hoje tem uma luta grande no Brasil, né, contra essas fake news e contra essa campanha conservadora, né? E talvez o que tenha sido mais espantoso para mim, para a minha geração, né, que lutou tanto contra a ditadura e que tem uma perspectiva progressista de valores, né, é presenciar quantos brasileiros apoiam esse programa conservador, né? E de uma maneira brutal, violenta. E isso foi muito assustador. Quer dizer, era um Brasil que estava escondido. Estava escondido e, de repente, aflorou com uma força que a gente não conhecia, porque a gente estava também escondido na nossa bolha, né? Acho que isso é uma coisa que as pessoas progressistas do mundo inteiro, têm que pensar o quanto ficaram escondidos na sua bolha e não viram o que estava acontecendo, né? Como se isso não fosse possível, né? Então,
Mas é um aprendizado muito difícil, né? E que é difícil de reverter também, porque o que você vê são anos e anos de falta falta de educação, falta de conhecimento, né? Que permite que as pessoas acreditem nas coisas mais absurdas e, a partir daí, também desenvolvam uma mentalidade conservadora, racista, né? E perversa. No momento que a gente decidiu fazer da personagem uma portuguesa, a gente abriu uma outra camada, que era justamente a colonização, né? Eu achei importante, quer dizer, que ela tivesse uma história com esse país também, vida da avó, que era uma coisa... Porque um roteiro também a gente faz, e são ideias que a gente desenvolve durante muitos anos, né? Como eu falei, tudo isso começou, sei lá, 10 anos antes de eu filmar. Então, inicialmente, eu tinha uma ideia de fazer uma parte anos 20, uma parte hoje, depois... E algumas coisas daquela ideia original vão ficando no filme, né? E essa questão da colonização, que numa das propostas originais era para ser metade do filme, ficou na personagem da Camila, ficou, quer dizer, na concepção de Praça Paris. Eu conheço a Praça Paris desde criança, minha avó morava ali perto e tudo. É uma praça que foi feita nos anos 20, quando havia uma proposta de transformar o Rio de Janeiro em Paris, e teve toda uma arquitetura, uma mudança muito grande que foi feita. E depois teve uma segunda mudança, de onde a Praça Paris fez parte, que foi feita por um arquiteto francês. E só que não foi levado a cabo, que era uma orgia de dinheiro e tal, isso parou meio que no começo, mas a Praça Paris foi feita. E eu nunca tinha pensado nisso, e como eu falei, quer dizer, a gente vai fazendo roteiro, vai pensando durante muito tempo, né? As coisas vão vindo, ideias, né? E uma vez eu estava num museu vendo uma exposição, e justamente tinha uma artista que estava trabalhando com a questão da Praça Paris e mostrando o quanto que ela era o reflexo da colonização. Porque você estava num país tropical que você precisa de sombra, né, para ficar embaixo da árvore, e ao invés disso, quer dizer, criaram uma praça nos moldes, sei lá, do Jardim de Luxemburgo, nos moldes parisienses, em que você tem todas as árvorezinhas cortadinhas, e ela não serve, ela não dá sombra para você, entendeu? Então, ela era assim o reflexo dessa colonização, o reflexo dessa imposição e dessa contradição entre as necessidades do lugar, as necessidades da colônia, e a imposição do colonizador, né? Então, é uma coisa que eu achei que o título deveria permanecer, porque é o reflexo dessa ideia, né? Mesmo que as pessoas de imediato não interpretem isso assim vendo o filme, mas depois pensando, fica, né? São pequenas ideias que a gente vai colocando algumas camadas diferentes no filme, né? Eu acho que foi uma discussão que a gente teve muito grande. A gente tinha um psicanalista que trabalhava com a gente, né? E que era, quer dizer, partia dessa discussão da necessidade da empatia para o projeto, né? É impossível você não ter a simpatia. E, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tinha experiência desses lugares em que a situação social era tão grave e que impedia que a empatia se desenvolvesse, né? Depois, quando eu lancei o filme e aprofundando essa discussão com grupos psicanálicos, porque o filme foi muito visto por grupos psicanálicos no Brasil, se interessaram muito pelo filme, foi uma discussões muito ricas. Foi uma coisa assim que também com o pessoal do movimento negro, e foi uma coisa que a gente falou, quer dizer, na verdade, quer dizer, toda a psicanálise, toda essa discussão, o embasamento teórico vem de uma visão euro-ocidental, né? Então, quer dizer, essa realidade é uma realidade que nunca foi trabalhada, quer dizer, com exceção de pouquíssimos, né, trabalhos que tem, como o do Frantz Fanon. Mas, assim, quer dizer, normalmente, quer dizer, o cara que estuda psicologia, que vai fazer uma formação em psicanálise, ele tem uma formação do homem branco ocidental, né? Então, ele não, quer dizer, também não foi trabalhado um aparelho teórico que permita com que a simpatia se desenvolva, entende? E permita que essa relação possa existir de uma maneira mais ampla, né? E, portanto, o projeto poder se viabilizar, né? Teve muita gente nessas discussões também dizendo que
muitos projetos de ONGs e tal, dentro das comunidades, que foram levados a saírem, porque, diante de toda a violência e tudo, não conseguiam fazer nada. Não conseguiam sequer ficar lá. Né? Então, eu acho que a discussão, assim, isso foi muito levantado também pelo pessoal do movimento negro, da necessidade de você ter um estudo teórico voltado para essas realidades que são as nossas realidades. O suicídio real que existe no filme é o da avó dela, né? E que aí tem todo esse jogo também de que ela não admitia, que a família dizia, como uma boa família europeia, que foi tudo culpa da colônia, né? E ela não, ela veio para cá com nessas melhores intenções, querendo vivenciar essa outra realidade e tudo, e acaba por admitir isso. De resto, tanto o início quanto o final é uma em aberto, né? É simples, eu acho que assim, o início é o início, é a vida dela, é ela atravessando os oceanos, como os primeiros portugueses atravessaram para o Brasil. E o final é o final no sentido de que ela tinha que retornar. Esse tinha que retornar, pode retornar para a sua terra, pode se suicidar, pode... Né? Não, mas não é nesse, quer dizer, eu acho que ele não está ali definido como suicídio, ele está ali definido como não retorno, né? A incapacidade dela de lidar com aquela situação toda, com aquele país. Né? Não sei. Não, é verdade, quer dizer, eu acho que quando você fala que tem muitos filmes incríveis saindo, cinema é uma coisa de longo prazo, né? Então, esses filmes em geral levaram entre 4 e 8 anos, dependendo do filme, para serem feitos. Então, quer dizer, o que está saindo ainda é reflexo de uma política anterior. Né? A gente vinha no Brasil, pela primeira vez, a gente teve uma situação de estabilidade na indústria de cinema nos últimos anos. Né? Depois da chamada retomada, quer dizer, que você teve com o Collor o fim da Embrafilme, você zerou praticamente, né? A gente ficou sem fazer filmes durante uns 2, 3 anos, e recomeça na retomada, ali para 93, 94. A partir dali, houve uma estabilização e a gente chegou, quer dizer, no ano anterior ao Bolsonaro assumir, quer dizer, em 2018, a gente estava chegando a fazer 160 filmes por ano, com problemas de gargalos muito grandes na distribuição, que era o segundo ponto que a gente queria discutir, mas, em suma, pela primeira vez, eu, inclusive, consegui fazer um filme atrás do outro nesses últimos anos. O que acontece, quer dizer, que assume um governo que é um governo contra a cultura. Quer dizer, claramente é uma guerra contra a cultura que é feita, e você não tem, quer dizer, todos os projetos e a forma como a gente fazia cinema estão mais ou menos interrompidos. Está muito difícil, as pessoas estão muito perdidas e estamos lutando, quer dizer, a gente está lutando na justiça, inclusive, estamos com um grupo de advogados discutindo várias questões pequenas, no sentido de, por exemplo, os editais da Ancine 2018 que não foram pagos, a gente está numa briga, quer dizer, eu faço parte da Associação Brasileira de Cineastas, a gente está numa briga para tentar que sejam pagos, tentando via judicialmente, que foi o que nos restou, além, de, claro, de denúncias, né? Conseguir, pelo menos, que nem tudo seja destruído, né? Porque é uma situação muito difícil, quer dizer, além da questão da produção do cinema, você tem, assim, não sei se você está sabendo da questão da Cinemateca Brasileira em São Paulo, né? A Cinemateca Brasileira simplesmente foi deixada com toda a memória do cinema, assim, dos últimos 100 anos, com coisas fundamentais, não só de filmes, né, de ficção, mas com todo o material da DIP, todo o material, entendeu, da TV Tupi, é um material absurdo, assim, importantíssimo para a memória do Brasil, está lá parada, porque não estão dando dinheiro e com possibilidade de ser queimada, né? Quer dizer, de ser destruída. Né? Então, tem gargalos em tudo que é lado. Essa semana agora também a Escola de Cinema Darcy Ribeiro foi expulsa, que é uma escola muito importante, foi expulsa do prédio que ela tinha, que era um prédio cedido pelos Correios, que ela tinha, quer dizer, que a escola tinha, nos últimos 20 anos, que ela ficou lá há 20 anos, tinha recuperado, tinha investido e tal, não sei o quê. De um momento para o outro, está sendo obrigada a deixar esse prédio onde estava com todos os seus equipamentos. Então, é uma coisa atrás da outra, está uma situação muito difícil e a gente fica tentando, pelo menos, tentar com que nem tudo seja destruído, entendeu? O importante é isso, quer dizer, que a gente tenha suporte internacional também nas nossas lutas, né? Eu acho que isso é
Para a gente é muito importante. Então, quando vocês souberem do que está acontecendo na Cinemateca, do que está acontecendo na Escola Darcy Ribeiro, quer dizer, que todo mundo possa se manifestar e, quando puder, ajudar mesmo, né? Para que a gente não naufrague.